Não é sobre ter o corpo perfeito, nem sobre chamar atenção por onde passa. O que realmente permanece na mente de um homem não é o rosto, nem a roupa, nem o charme forçado. É o impacto sutil e profundo de uma mulher que vive com presença. Algumas mulheres não precisam dizer nada para serem lembradas. Elas deixam marca nos detalhes que a maioria ignora. É o jeito como olham com atenção genuína. É o modo como saem de uma conversa sem se justificar quando percebem que não estão sendo ouvidas. É a leveza com que se retiram de relações que não somam. São hábitos invisíveis à pressa do mundo, mas profundamente gravados na memória de quem conviveu com elas. Carl Jung dizia que o que é inconsciente determina nossa vida, e mesmo assim, seguimos chamando isso de destino. E é por isso que certos homens passam anos achando que o que mais valorizam é a beleza, até perceberem que o que os desestrutura é aquilo que não conseguem racionalizar. Uma mulher que impacta sem esforço. Ela não está o tempo todo tentando agradar. Não responde com pressa. Não vive de aparências. Mas tudo nela transmite clareza. As escolhas são silenciosas, mas firmes. Ela sabe o que quer, mas não tenta convencer ninguém disso. Sabe o que sente, mas não se obriga a ser compreendida por quem não tem profundidade. E isso, para o ego de um homem que se alimenta de resposta e validação, é desestabilizador, porque ele não consegue decifrá-la. Ela não joga, não provoca, apenas é. E ser, com tanta consciência, é o que mais assusta quem vive em função de controlar. Ela tem hábitos que parecem simples, mas tocam em lugares que nenhuma imagem é capaz de alcançar. Não está em busca de impacto imediato, está em paz com quem se tornou. E essa paz, silenciosa e autêntica, se torna inesquecível. Muitos homens se lembram da mulher bonita, mas é a mulher que sabia se calar na hora certa, que sabia ouvir sem interromper, que sabia sair sem fazer drama, que permanece na memória como um enigma não resolvido, porque ela não precisava de atenção. Ela carregava presença. Ela sabia respeitar seus próprios limites. Sabia quando estava sendo usada. Sabia quando era hora de parar de insistir. E não esperava aplausos por isso. Apenas se recolhia. E esse tipo de mulher, segundo Jung, ativa na psique masculina algo muito mais profundo do que atração. Ativa o confronto com a própria sombra, porque ele não a controla. Não sabe como agradá-la. E percebe que não é mais suficiente se vier apenas com palavras. Com essa mulher, ou há verdade, ou não há espaço. Ela não aceita pouco porque conhece muito de si. E quem conhece o próprio valor já não negocia dignidade para manter vínculos frágeis. Ela se torna uma presença emocional que não grita, mas reverbera. E por mais que ele tente seguir em frente, a lembrança dela aparece nos momentos de silêncio. Quando ele está só, quando nenhuma outra presença o preenche, quando percebe que as conexões fáceis que buscou depois dela só fizeram aumentar o vazio. Essa mulher, que não fez promessas, que não tentou convencer, que nunca disse, olhe o que está perdendo, foi a única que de fato deixou algo, porque ela tinha hábitos silenciosos que traduziam consistência. Ela cuidava do que era dela, da própria energia, do próprio tempo, das palavras que usava, da forma como olhava. Tudo era escolhido, nada era automático. E quem viveu com ela sabe disso, mesmo que só perceba tarde demais. Essa mulher não precisava de plateia para ser inteira. Ela se bastava nos detalhes. Era no cuidado com os próprios rituais diários que ela mostrava o tipo de presença que muitos homens nunca tinham experimentado. Não precisava prometer o que já cumpria com a própria postura. Ela não fazia barulho, mas provocava memória. É curioso como alguns homens não percebem isso de imediato. Acham que tem tempo. Acham que ela vai continuar ali, acessível, mesmo sendo ignorada. Mas ela não espera. Ela observa 1, 2, 3 vezes e depois não observa mais. Não com mágoa, com clareza. A mulher que desenvolveu hábitos silenciosos sabe reconhecer quando o outro ainda está emocionalmente preso em jogos que ela já superou.
E por isso ela parte. Não porque deseja que ele sinta sua ausência, mas porque respeita demais sua presença para desperdiçá-la. Carl Jung afirmava que todo encontro verdadeiro ativa processos internos inconscientes. E quando um vínculo não consegue sustentar esse movimento, ele se rompe. Ela não pressiona por continuidade, mas quem já sentiu a energia de alguém assim, sabe quando perdeu. Ele pode até tentar se convencer de que foi só mais uma experiência, mas quando está sozinho, de verdade, se dá conta do contrário, porque ela fazia parte do cenário de um jeito que não ocupava espaço, mas preenchia o ambiente. Era ela quem sabia a hora certa de calar, de escutar, de dizer pouco com profundidade. Ela não cobrava atenção, ela oferecia presença. E esse tipo de mulher, quando vai embora, deixa o espaço reorganizado. Depois dela, a superficialidade pesa, a pressa incomoda, a troca vazia não satisfaz. O homem que conviveu com uma mulher assim começa a notar o contraste entre o que ela era e o que agora parece ser a maioria. Começa a entender que o que chamava de exigente era apenas uma mulher que não fingia interesse onde não havia reciprocidade, porque ela sabia ler ambientes, sabia sentir quando sua energia estava sendo usada, mas não acolhida, e tinha o hábito sutil, porém firme, de se afastar com dignidade. Ela não se fechava por medo, se fechava por respeito. Ela aprendeu a não educar homem adulto, a não traduzir o óbvio, a não esperar maturidade onde só havia ego. E tudo isso sem dizer uma palavra, porque os hábitos silenciosos dela não eram uma estratégia, eram consequência da evolução. Jung falava da individuação como o processo pelo qual o ser humano se torna aquilo que ele sempre foi. E essa mulher já não precisava ser aprovada. Ela precisava apenas ser fiel a quem ela se tornou. O olhar dela já não era ansioso. A presença não era carente. Ela não preenchia vazios, porque já havia preenchido os próprios. E é por isso que, quando parte, deixa um impacto que nenhuma outra consegue substituir. Porque o que ela entregava vinha de um lugar que não estava à venda. Sua verdade. Ela não era inatingível, mas também não era manipulável. E essa firmeza tranquila, essa naturalidade em dizer não, sem precisar explicar, esse discernimento emocional que vinha sem pose, tudo isso desarma quem vive de conquista fácil. Ela não se encantava por presença temporária. Ela observava se a presença era estável e só se entregava depois disso. Era seletiva, mas sem arrogância. Era afetiva, mas sem urgência. E isso confundia os que achavam que poderiam encantá-la com o mesmo repertório de sempre, porque ela não se encantava com palavras, se conectava com atitudes. E quando percebe que a intenção do outro não acompanha o discurso, ela não dramatiza, simplesmente encerra, sem humilhar, sem se exaltar, sem ironia. E esse encerramento, calmo e consciente, é o que mais permanece. Porque o homem que a perde nesse ponto percebe que já não há mais como voltar. Ela não guarda rancor, mas também não reabre o que já foi encerrado por lucidez. E isso é raro, porque o mundo está cheio de reações, mas vazio de posturas. Ela era uma postura, e é por isso que nenhum homem a esquece. Os hábitos que ele nunca esquece, mesmo quando tenta. Alguns hábitos não gritam, não pedem reconhecimento, mas uma vez percebidos, deixam marca. É o que acontece com certos gestos de uma mulher que carrega profundidade. Ela não está tentando ser admirada, e é exatamente por isso que acaba sendo. Porque o que ela faz em silêncio não busca plateia, busca coerência. Ela tem o hábito de ouvir com o corpo inteiro. Quando está presente, não está mexendo no celular, não está se distraindo com o que acontece ao redor. Ela olha nos olhos, fica, absorve, não responde por impulso. E o homem que fala com ela sente que está, pela primeira vez, sendo escutado, não só ouvido. Esse é o primeiro hábito silencioso que ele nunca esquece. Ela fazia dele o centro, sem perder o próprio eixo. E isso é raro, porque muitos homens estão acostumados à atenção superficial, a elogios vazios, a olhares que não carregam verdade.
Com ela, não. A presença era real. Outro hábito que marca, e ele pode demorar a perceber, é o modo como ela se retirava. Ela não criava alarde, não dramatizava, mas quando percebia que não havia reciprocidade, saía com elegância, sem acusar, sem cobrar. A ausência dela não era uma ameaça, era um encerramento. Esse tipo de gesto toca em um ponto que Carl Jung chamava de inconsciente moral. Aquela parte de nós que sabe que poderia ter feito diferente, mas não fez. Ele sente, sabe que ela merecia mais e percebe só depois o valor que ela tinha no modo como agia. Ela também tinha o hábito de observar o comportamento alheio com clareza, mas sem julgamento. Ela percebia tudo, os atrasos, os silêncios, as contradições, mas não cobrava o tempo todo, não criava conflito desnecessário. Ela apenas guardava a informação e usava para ajustar a própria entrega. Era uma mulher que sabia reconhecer quando estava sendo emocionalmente usada. E o silêncio dela, nesses momentos, dizia mais do que qualquer discussão. Outro hábito difícil de encontrar, mas impossível de esquecer, é o jeito como ela cuidava da própria energia. Ela não se envolvia em brigas inúteis. Não perdia tempo tentando convencer quem já havia decidido não compreendê-la. Não rebaixava a própria frequência para se fazer entender. Ela sabia se afastar com dignidade. E isso, para um homem que se acostumou a ser o centro de tudo, é desconcertante. Porque ele esperava reação, esperava drama, esperava desespero, mas ela apenas se retirava. Não por fraqueza, por maturidade. Carl Jung dizia que quando nos curamos de certas feridas, perdemos o gosto por certas batalhas. Essa mulher não queria mais vencer nada. Queria apenas se preservar. E fazia disso um hábito. Ela escolhia ambientes com cuidado. Não estava em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer hora. E não fazia isso por vaidade, mas porque conhecia os próprios limites emocionais. Ela tinha o hábito de proteger a própria paz como quem protege algo sagrado. E o homem que esteve com ela aprendeu isso, mesmo que só tenha entendido tarde demais. Ela também tinha o hábito de dar espaço. Não era invasiva, não pressionava. Sabia esperar o tempo do outro, mas também reconhecia quando estava sendo colocada em segundo plano. Ela não aceitava pouco, mas também não exigia muito. Exigia verdade, e é justamente por isso que se tornava inesquecível. Porque o que ela pedia não era mais do que qualquer relação saudável deveria ter. Respeito, presença, coerência. Ela não cobrava flores, mas esperava atitude. Não pedia declarações, mas esperava constância. E, acima de tudo, ela tinha o hábito de se colocar em primeiro lugar, sem egoísmo. Era um tipo de lealdade a si mesma que poucos homens entendem, mas todos sentem quando perdem. Ela fazia pausas, não respondia no impulso, não entrava em discussões vazias, sabia quando o silêncio era mais poderoso do que qualquer argumento. E esses hábitos, que podem parecer pequenos, são exatamente os que constroem a imagem dela dentro da mente de um homem. Porque depois dela, ele pode até tentar se distrair, pode seguir com outras, pode se convencer de que está bem, mas em algum momento vai lembrar do gesto que ela fazia ao se levantar da mesa, do tom calmo com que ela dizia não, do jeito como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando escutava algo sério. E é nesse momento que ele percebe, ela nunca gritou, mas tudo nela ficou. O tempo passa e um dia ele volta. Às vezes disfarça com uma mensagem casual. Às vezes tenta entrar de novo pela porta da amizade. Às vezes aparece com um elogio atrasado, um comentário nostálgico, uma desculpa mal formulada. Mas volta. E quando volta, ela já não está mais no mesmo lugar. Ela mudou. Não em aparência, mas em estrutura interna. Ele esperava encontrá-la igual, pronta para retomar de onde pararam, como se o tempo não tivesse ensinado nada. Mas o tempo ensinou. Ela não guardou mágoa, guardou lucidez. E agora ele nota. Nota que o olhar dela não brilha do mesmo jeito. Nota que o tom de voz já não entrega expectativa.
Nota que ela não pergunta mais onde ele esteve, nem por que sumiu. Ela não quer mais explicações. Ela quer paz. E é aí que ele percebe que aquela mulher, a que escutava tudo com atenção, que perdoava rápido, que segurava a relação com as próprias mãos, agora não se estica mais para alcançar ninguém. Carl Jung dizia que o ego se ressente quando perde o controle que acreditava ter. E ele sente. Sente que perdeu algo que subestimou, porque ela não está tentando provar que superou. Ela simplesmente vive em outra frequência. Mais alta, mais silenciosa, mais seletiva. Ele tenta usar o que funcionava antes. Um elogio, um convite, uma promessa. Mas nada disso toca mais, porque ela já entendeu que promessas feitas por impulso não sustentam uma relação. Ela quer presença. Ela quer solidez. E ele agora parece pequeno diante disso. Não porque ela o rebaixa, mas porque ela não se diminui mais. O tempo em que ela aceitava pouco já passou. O tempo em que ela explicava demais também. Ela não justifica mais os próprios limites. Ela apenas os mantém. E esse hábito novo, de não abrir exceções para quem já mostrou que não sabe ficar, é o que o desarma. Ela escuta, mas não se abre. Olha nos olhos, mas não mergulha. Responde, mas não convida. Ela é educada, mas não está mais disponível. E essa combinação de clareza com gentileza desestrutura, porque ele percebe que já não tem acesso ao mesmo espaço. Não há mais brechas emocionais. O que antes era uma mulher inteira esperando reciprocidade, agora é uma mulher em paz, sem pressa de oferecer nada a quem já demonstrou não saber cuidar. Ela aprendeu a diferença entre ter alguém e ser respeitada. E hoje, só aceita o que inclui as duas coisas. Essa postura não é defensiva, é madura. Ela não construiu um muro. Ela só deixou de abrir portas para quem bate com as mãos vazias. O que ele sente agora é o resultado de tudo o que ela não disse antes. 2 incômodos que ela silenciou. Das vezes em que engoliu a frustração por acreditar que ele poderia ser diferente. Mas ele não foi. E agora, ela também não é mais a mesma. Ela se reconstruiu com base em tudo o que suportou calada. E construiu hábitos emocionais que não permitem mais a repetição de antigos padrões. Ela observa, mas não insiste. Ela respeita, mas não tolera o desrespeito. Ela escuta, mas não se contamina com discursos que já conhece. E isso para ele é inédito, porque ela continua doce, mas não cede. Continua educada, mas não se dobra. Continua sensível, mas não se deixa mais ferir. Essa mulher agora não precisa mais reagir para mostrar força. Sua força está no que ela não aceita mais. Ele a vê sorrir, mas o sorriso já não é para ele. Ele a vê bem, mas sabe que ela chegou ali sozinha. E isso fere. Fere o ego dele, que achava que ela seria eterna, que estaria sempre ali, disponível para o caso de um retorno conveniente. Mas ela não espera mais ninguém crescer para ser feliz. Ela se escolheu. E é por isso que, mesmo com a melhor das intenções, ele não consegue mais alcançá-la. Porque o tempo em que ele era prioridade já ficou no passado. Hoje, ela prioriza a própria saúde emocional. Prioriza o que a faz sentir leve. Prioriza o que é recíproco. E isso não se negocia mais. Ela não está competindo. Não quer ser a mais bonita da sala, nem a mais desejada. Ela quer ser respeitada. E é justamente por isso que todos reparam nela, mesmo que não entendam o motivo. Porque a mulher que carrega uma verdade tranquila dentro de si não passa despercebida. Ela não precisa usar palavras difíceis para parecer interessante. Não precisa de roupa chamativa para ser notada. Não precisa de humor exagerado para se fazer presente. A presença dela já diz tudo. É o tipo de mulher que, ao entrar num ambiente, não muda de postura para se adaptar. Ela apenas observa. Não está ansiosa por validação. E isso, por si só, já a diferencia da maioria. Ela emana algo que os outros não conseguem nomear, mas sentem. Carl Jung dizia que a personalidade real se impõe pela energia que irradia,
não pela imagem que projeta. E essa mulher, ao parar de tentar agradar, começa a brilhar. Sem perceber, ela se torna referência. Não no sentido superficial da palavra, mas como exemplo de integridade emocional. Ela se tornou magnética. Não porque nasceu assim, mas porque construiu isso, tijolo por tijolo, a partir das dores que transformou em consciência. Hoje, ela se respeita tanto que a própria postura afasta o que não está pronto para lidar com profundidade e aproxima o que tem alma limpa. Ela não precisa se proteger o tempo todo, porque aprendeu que sua maior defesa é o que ela permite. E ela já não permite qualquer coisa. Sua energia se tornou seletiva, não por arrogância, mas por maturidade. Ela entendeu que cada vínculo emocional exige um custo energético, e por isso, só investe onde há troca justa. Esse tipo de discernimento é o que faz dela uma mulher que impõe respeito, sem levantar a voz. Ela não se coloca acima de ninguém, mas também não aceita estar abaixo de si mesma. E quando alguém tenta invadir esse espaço interno, ela não briga, ela se retira. A serenidade com que ela impõe limites desconcerta quem ainda esperava uma mulher insegura. E é por isso que ela se torna inesquecível. Não porque se esforça para impressionar, mas porque a forma como ela se posiciona hoje revela tudo o que ela superou ontem. Essa mulher é a soma de tudo o que sobreviveu calada. De cada vez que ela segurou o choro, organizou os próprios sentimentos e não descontou em ninguém. De cada vez que ela não foi ouvida, mas mesmo assim se escutou. De cada vez que ela não foi compreendida, mas decidiu se acolher. Isso faz dela alguém diferente. Ela não busca aprovação, ela busca conexão. E por isso, não aceita mais o mínimo. Ela não se apega ao elogio fácil, ao convite vazio, à promessa bonita. Ela sente a energia por trás. E se não houver verdade, ela não entra. E quando entra, entra inteira, mas só depois de sentir que não será preciso se partir ao meio para permanecer. E quem já teve o privilégio de cruzar o caminho com uma mulher assim, sabe que, mesmo em silêncio, ela deixa um efeito que nenhuma outra presença superficial consegue substituir. Depois dela, qualquer conexão rasa pesa. Depois dela, qualquer elogio sem profundidade soa falso. Depois dela, qualquer presença que não tenha alma parece barulho. Ela não quer ser celebrada, quer ser vista com verdade. Não exige destaque, mas não aceita mais ser negligenciada. E essa diferença muda tudo. Ela não se apressa, não se impõe, não tenta convencer, apenas vive. Mas vive com um tipo de consistência que poucos homens estão prontos para encarar, porque ela exige sem pedir. Incomoda sem atacar, transforma sem prometer. Essa é a mulher que o tempo não apaga, porque ela não marcou pela intensidade momentânea. Ela marcou pela constância silenciosa de quem sempre foi real. Quando ela para de buscar aceitação, se torna a mulher que ele nunca mais vai esquecer. Não é que ela tenha se tornado inatingível, ela se tornou impossível de substituir. Porque não era uma mulher que se moldava para agradar. Era uma mulher que cresceu para se sustentar. E quem a conheceu de verdade sabe. Ela não tentava competir com ninguém. Não se comparava. Não seguia fórmulas. Ela era a própria medida. E essa autossuficiência, silenciosa e íntegra, é o que transforma o efeito dela em algo permanente. Ela não tinha urgência em ser aceita. Tinha urgência em ser fiel ao que acreditava. Carl Jung dizia que o processo de individuação exige que a pessoa se descole das máscaras sociais e se aproxime da própria essência. E foi exatamente isso que ela fez. Ela abriu mão de ser o que esperavam dela, para se tornar quem ela realmente é. E isso custou. Custou vínculos, custou acessos, custou momentos em que teria sido mais fácil se calar. Mas ela escolheu se retirar. Custou ter que sustentar o próprio nome sozinha, quando ninguém entendeu as escolhas que ela fez. Mas hoje ela colhe. Ela não precisa mais pedir espaço. O espaço é percebido. Ela não precisa mais se provar. A postura fala.
Ela não precisa mais lembrar ninguém do seu valor. Quem não entendeu já ficou para trás. Ela aprendeu a sustentar silêncio sem se sentir ignorada, a fazer companhia a si mesma sem se sentir solitária, a observar sem se deixar enganar por aparências. Ela aprendeu que ser uma mulher firme não é ser rígida, é saber onde ceder e onde nunca mais voltar. E agora, tudo nela é consequência dessa escolha. O modo como ela fala, o ritmo com que ela anda, a calma com que ela escuta, a clareza com que ela diz não. Ela já não tenta mostrar que é especial. Ela simplesmente vive com tanto alinhamento entre o que sente, pensa e faz, que não precisa de esforço. Quem a conhece com pressa não entende, mas quem tem sensibilidade, sente. Ela não se apressa porque sabe o que vale. E o que ela vale não está à venda. Ela não cobra o que o outro não pode dar. Ela só não aceita. Ela não persegue o que se afasta. Ela só não retorna. Ela não exige atenção, mas também não aceita ser invisível. E essa coerência é o que define tudo. O que muitos chamam de difícil é, na verdade, uma mulher que não se negocia. E quem só sabe amar quando pode controlar, não sabe lidar com ela, porque ela se tornou livre, livre da necessidade de agradar, livre da carência de aprovação, livre da dependência emocional que a fazia se calar para manter o outro por perto. Ela descobriu que o que não é espontâneo não vale o esforço, que o que exige explicação demais não tem verdade suficiente, e que o amor próprio não é uma conquista final, é um exercício diário. E ela pratica todos os dias, quando escolhe a própria paz, quando não responde o que não precisa ser respondido, quando não entra em lugares onde já entendeu que não será bem-vinda. Essa mulher não vive para ser lembrada, mas ironicamente será, porque nenhum homem esquece aquela que, em vez de tentar ser o que ele queria, foi tudo o que ela precisava ser para si. Ela será lembrada quando ele perceber que outras falam muito, mas nenhuma escuta como ela escutava. Quando outras tentarem forçar presença, mas nenhuma souber se retirar com a mesma dignidade. Quando o tempo passar e ele entender que não era o sorriso dela, era a força por trás do silêncio. Carl Jung dizia que o encontro verdadeiro só acontece quando duas almas livres se reconhecem. E ela não aceita menos do que isso. Ela não quer alguém que a salve, quer alguém que caminhe ao lado, sem que nenhum precise apagar a própria luz. Por isso não implora, não convence, não rebaixa. Ela apenas vive, com firmeza, com gentileza, com um tipo de presença que não se ensina. Essa mulher, que um dia foi subestimada por não se impor, hoje é admirada por nunca ter precisado disso. Ela se impôs pelo que permitiu, pelo que cortou, pelo que sustentou sem precisar anunciar. E isso, nenhum homem que a conheceu de verdade será capaz de esquecer.